Olá a todos, a nossa aplicação do projeto pedagógico foi pautada na química dos motores de quatro tempos, é uma maneira didática de ensinar a química. Participantes do nosso são Darlon Freire de Matos, João Augusto de Farias, Reginaldo Batista da Silva Júnior, Renan Andrade de Almeida, que sou eu, Richard de Oliveira Saldanha. É, as disciplinas e o que a gente tratou em cada uma delas na nossa aplicação. A primeira disciplina foi Química Orgânica Fundamental e Mecanismos de Reações Orgânicas. Nessa disciplina, a gente tratou a aplicação, a parte da química orgânica dos hidrocarbonetos, que são presentes na gasolina, por exemplo. Na parte de equilíbrio químico de soluções, a gente falou da relação entre a espontaneidade da combustão com o equilíbrio químico. Na parte de termodinâmica básica, a gente falou da termodinâmica envolvida na combustão da reação que existe dentro do motor. E química inorgânica de coordenação, a gente falou dos materiais inorgânicos usados para suportar a combustão e o excesso de trabalho pelas peças. Certo? Aqui eu vou apresentar a vocês alguns dados da aplicação. A gente fez essa aplicação via Google Meet no dia 21 de abril, certo? E o total de pessoas que participaram dessa aplicação foi 16 pessoas. A gente totaliza 21 pessoas na chamada, né, de vídeo. E iniciando. Olá a todos. Agora falando sobre alguns conceitos introdutórios da orgânica fundamental, que foi por onde nós começamos a apresentação. Nós apresentamos para as pessoas que estavam presentes na sala a parte um pouco mais básica sobre algumas moléculas orgânicas, sendo elas os compostos oxigenados, que são aquelas moléculas que possuem oxigênio em sua estrutura, os compostos saturados, que são moléculas que possuem apenas ligações simples entre carbonos, compostos insaturados, que são moléculas que possuem ligações pi entre os carbonos. Nós também falamos sobre os anéis aromáticos, que são anéis de cadeia fechada entre carbonos, que possuem uma ressonância entre os elétrons. Nós também falamos sobre os ciclohexanos, que aqui está exemplificado o ciclohexano, mas nós falamos em geral sobre as cadeias carbônicas fechadas. E nós também explicamos sobre as principais funções orgânicas existentes na orgânica, como é possível observar nessa imagem aí à direita. Em seguida, foi apresentado para as pessoas presentes os compostos orgânicos que estão presentes na gasolina. Nós primeiro falamos que continha na gasolina, que são compostos saturados, olefinas e aromáticos. Citamos alguns dos que tem de cada exemplo, por exemplo, a parafina, naftênicos, heptene e 1,2,4-trimetilbenzeno. E nós também falamos sobre alguns compostos que podem conter na gasolina, que são alguns aditivos. Por exemplo, compostos oxigenados, detergente e os próprios aditivos. E ali embaixo temos alguns exemplos de moléculas que é possível encontrar na gasolina. Em seguida, nós falamos bem por cima mesmo sobre a questão de mecanismo. Nós não nos aprofundamos muito nessa área porque, honestamente, até mesmo para mim é um conceito não muito fácil de se entender atualmente. Então, nós falamos mais por cima, que era para não complicar muito a cabeça dos participantes. Nós falamos sobre quebras moleculares, sobre quebras heterolíticas, homolíticas, às vezes pode ocorrer essa quebra. E o exemplo que nós demos de mecanismo foi o mecanismo para a monocloração do metano, que é um exemplo bem simples e que, na nossa opinião, é um mecanismo que dá para uma pessoa entender olhando. Para falar sobre combustão e o motor quatro tempos, é relevante comentar sobre a espontaneidade, que é classificada pela energia livre de Gibbs, que é o ΔG. Dessa forma, como se pode ver no canto esquerdo, vemos que quando a energia de Gibbs ela é maior que zero, o processo ele não é espontâneo. Quando essa energia ela é menor que zero, o processo é espontâneo.
Já quando é igual, ou seja, igual a zero, o sistema está em equilíbrio. Para comentar sobre a combustão, devemos entender que ela é sempre menor que zero, portanto, espontânea, na verdade, pela sua alta liberação de energia, que vai posteriormente movimentar os pistões. Como podemos ver o diagrama ao lado, onde nós temos aí uma figura mostrando o espectro de temperatura, que vai de 400 Kelvin até 2.200 Kelvin, para ver como essa liberação de energia ocorre e como ela é responsável por fazer máquinas como a figura abaixo dessa, que é uma máquina térmica decorrente da liberação de energia da combustão. Além disso, é importante também comentar sobre a mistura de combustível e ar dentro do sistema, pois o ar não pode nem estar em excesso, também não pode estar escasso no sistema. E isso é muito importante para que a combustão ela ocorra o mais ideal possível. Então, por exemplo, nós comentamos no dia sobre os carburadores, né, que você pode fazer esse ajuste manualmente, mas também a gente pode ter a injeção eletrônica, que é feita eletronicamente e não é necessário nenhum tipo de ajuste manual. Logo abaixo, temos os fatores que atrapalham essa combustão. Comentamos lá sobre a geração de fuligem, que pode atrapalhar no processo de combustão, e também nos excessos e escassez de ar. Logo abaixo, onde podemos ver 3 equações químicas, vemos como funciona essa proporção que é necessária. Por exemplo, nós temos aí o metano, que com 2 mols de oxigênio, nós conseguimos fazer uma combustão completa. Ao contrário das duas abaixo, em que essa proporção ela não é seguida, portanto, ocasionando uma combustão incompleta, gerando monóxido de carbono, que é tóxico. Logo em seguida, demonstramos aos participantes o motor 4 tempos, que é muito comum na sociedade atual, que está presente tanto em carros quanto motos. As animações demonstram perfeitamente qual o funcionamento do motor 4 tempos. E desde o recebimento do combustível, depois a compressão, a combustão e logo em seguida o escape. São esses os 4 tempos do funcionamento do motor. Os materiais utilizados em motores devem ser muito resistentes, porque o desgaste de uma combustão é muito severa e também o atrito entre as peças. Então, os materiais utilizados foram ferro fundido, alumínio fundido, forjado e outras ligas metálicas que são extremamente resistentes. Claro que foi relevante também comentar que o óleo ele também é o responsável por diminuir ainda mais esse atrito que é gerado no funcionamento do motor. Bom, após finalizar as explicações, nós aplicamos um questionário pequeno de 10 questões, variando de questões mais fáceis e até mais difíceis, tratando do conteúdo que aplicamos no dia, e montamos esse gráfico para ficar mais fácil o entendimento sobre como os participantes se saíram depois que eles deram feedback. Então, 3 pessoas acertaram de 0 a 3 perguntas, e de 4 a 6 perguntas, 8 pessoas conseguiram acertar, tendo a maior quantidade de pessoas, e de 7 a 10 perguntas que foram acertadas, teve 5 pessoas. E aqui nós temos o print que nós tiramos no dia da apresentação, totalizando ali 21 pessoas, contando com os 5 aplicadores. E nós temos em seguida considerações finais. E agora vamos falar um pouco das considerações finais. Que a aula conseguiu despertar o interesse dos alunos na química, ainda que uma pequena quantidade de alguns alunos demonstraram interesse de saber mais sobre o curso, assuntos específicos e afins. Tanto é que depois da reunião, eles vieram falar com a gente, tirar algumas dúvidas que ficaram pertinentes sobre o que foi passado, também como algumas curiosidades que eles já tinham antes, e não sobre o assunto que foi passado, mas também na área da química. Aí, nesse segundo ponto, foi muito interessante porque, como a gente usou exemplos do cotidiano, eles conseguiram assimilar bem o conteúdo. O que a gente passou segundo eles, foi de bom entendimento, porque a gente usou uma linguagem mais simples, sem tantos termos técnicos, e de coisas que eles usam no cotidiano, coisas comuns do nosso cotidiano.
Aí no terceiro ponto, a aplicação desse projeto pedagógico possibilitou que tanto os alunos quanto os integrantes, nós, a gente pudesse usufruir de informações e conhecimento. Que a gente falou, a gente aprendeu estudando para essa, vamos usar o termo reunião. A gente estudou para que a reunião fosse bastante proveitosa para eles, e como a gente estudou para facilitar para saber direitinho o que passar para eles, a gente também aprendeu algumas coisas que talvez não tivessem ficado tão fixadas na nossa mente. Então, foi bastante proveitoso para a gente e para eles também. E também vale salientar que ensinar também é uma forma de aprender. Então, a gente aprendeu muito. Foi bastante proveitoso para eles e também para a gente. Das nossas principais referências, usamos o David Ball, de Físico-Químico, volume 1, o Solomons, também o volume 1, e um artigo sobre motores de combustão interna.